E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e a gente vai falar hoje sobre uma questão que as mulheres estão reclamando muito, que é por que que os homens não querem mais investir nelas. O primeiro ponto que eu sempre observo nessas falas e nesses comportamentos femininos é que elas dividem é, o- os homens, né, em dois grupos: o grupo de betas e o grupo de alfas, ou então o grupo de homens e o grupo de amigas. Basicamente, ou para mulher, ou o cara é um homem, ou seja, um homem de valor. Na verdade, quando eu digo homem aqui, é um homem de alto valor, né? Ou então um alfa, é um homem de alto valor, que aí elas consideram sendo um homem. A outra categoria de homem que eu falei é amigas, que basicamente é o beta. Para a mulher, aquele cara que é beta, na verdade, ele não é um homem, ele é basicamente uma amiga ou algo do tipo. Mas por que que eu comecei falando isso? Quando elas dizem que os homens não querem mais investir, ela realmente está falando que os homens, ou seja, os homens de alto valor, não estão querendo mais investir. Mas isso está acontecendo hoje em dia, realmente acontece se a gente fizer essa divisão. Então, a divisão de alfas e betas, realmente os caras que são alfa, ou seja, os caras destacados, né? Que fica até mais fácil de compreender a ideia, os caras destacados e os caras comuns. Realmente esses caras destacados não estão investindo ou estão investindo muito pouco, mas essa condição acontece por conta de uma coisa que elas mesmas começaram, que veio aí com o feminismo, né? O feminismo ela veio entregar aí a liberdade sexual das mulheres e também, né, a liberdade de mulher fazer basicamente tudo que elas fazem hoje, que é muito mais coisas do que os homens podem fazer. Então, questão de roupa muito curta, realmente, em todos os ambientes hoje em dia as mulheres estão usando e abusando disso, enquanto que nós homens temos o comportamento de algum cara muito semelhante, né, aos caras de 10, 20, 30 anos atrás. Óbvio que existem mudanças, né, porque a gente está num ambiente totalmente diferente, mas o comportamento em si, né, ele continua o mesmo, tendo limites ali, tendo deveres, obrigações, tendo ali permissões em alguns locais, e continuou o mesmo. Já as mulheres não, elas simplesmente estouraram todas as bolhas, né? E elas podem ir para qualquer lado e qualquer intensidade possível. Quando isso aconteceu, basicamente a resposta desse comportamento foi desbalancear totalmente as situações de relacionamento, as questões de relacionamento. Basicamente, no passado, por conta de uma cultura mais religiosa mesmo, tá ligado? Cristã, por conta de comportamentos mais conservadores e ideias mais conservadoras, acabava que o homem beta comum, ele tinha acesso a uma mulher comum. O cara destacado tinha acesso a uma mulher destacada, só que como naquele período essa questão de transar com vários era vista de uma maneira diferente, acaba que cada pessoa realmente tentava, né, ao máximo se relacionar só com sua esposa ou com seu marido. Hoje em dia, como a libertação sexual está muito mais forte, o que é que acontece? As mulheres fazem essa divisão entre homens destacados e homens comuns, e todas as mulheres querem se relacionar com os caras destacados. Só que se você for se colocar na cabeça de alguém destacado, se o cara tem ali no bate-papo do Instagram dele cinco, seis mulheres se oferecendo, ou então estando lá dando bom dia, boa tarde, boa noite, naturalmente, quando esse cara tem muito desejo, ele simplesmente chama uma dessas mulheres e elas estão lá em 10, 20, uma hora, elas já estão chegando no AP do cara. Então, se o cara tá nessa situação de ter muitas opções, simplesmente ele não precisa se esforçar. Ele manda mensagem para uma, a mina começa a demonstrar que não tá afim, ele para de conversar na mesma hora e vai chamar outra, tá ligado? Basicamente, porque ele tem um propósito e ele tem ali opções. Então, como ele tem uma meta fixa e ele tem opções, ele não se importa em qual das opções ele vai, e sim se ele está atingindo o que ele deseja. Mas, se a gente for olhar a mentalidade do cara comum, que é a maioria dos caras, né, que são os blue pills, mano, basicamente esses caras
estão dando a vida para tentar se relacionar. Ou seja, não é que os caras não estão investindo, não é que os caras hoje em dia estão mudados e eles não querem se esforçar. Na verdade, a maioria dos homens, né, que são os betas, são os caras comuns, eles passam muito tempo, eles investem muita energia, eles investem muito dinheiro para tentar conquistar uma mulher comum. Ou seja, o cara comum, ele está investindo muito, a um nível muito alto mesmo, tá ligado? Para conquistar uma mulher que está no mesmo nível dele, que é uma mulher comum, mas ele ainda não consegue, simplesmente porque essa mulher comum é uma opção do cara lá de alto valor, uma opção fácil do cara de alto valor. Então, uma vez no mês esse cara, ou alguns caras destacados, manda mensagem para ela, ou até mesmo ela que responde alguma história desse cara. Esse cara simplesmente manda uma mensagem e depois de meia hora tá macetando essa mina no AP dele. Sendo que o cara comum já falou com essa mesma mulher durante semanas, às vezes até meses, já mandou presente, já se declarou, já fez mil e uma coisa e não conseguiu ter acesso. Então, quando a mulher diz que os caras não estão investindo, essa é uma visão muito seletiva de que os caras que eu desejo não investem em mim. E aqui a gente abre até um pouco de espaço para falar sobre a hipergamia. Como as mulheres são hipergâmicas, em um grupo ali de 10 caras, só vai haver 1, 2 ou 3 caras no máximo que vão estar ali atraente para aquela mulher. Porque basicamente, se você não é o número 1, nem o número 2, nem o número 3, geralmente você já entra ali no campo dos comuns. Mas, usando esse mesmo exemplo, 10 homens e 10 mulheres, essas 10 mulheres vão querer o número 1, 8 mulheres vão querer o número 2, 6 mulheres vão querer o número 3, e a partir ali do número 4, uma mulher vai querer, tá ligado? Ou talvez até nenhuma. E isso é resultado da hipergamia, que é um princípio instintivo das mulheres que naturalmente elas seguiam para conseguir o melhor cara. Porque basicamente, né, ela no processo de reprodução, ela gasta muita energia, né, para ter o filho. Então, se for para ter o filho, é melhor que ela tenha com o número 1. Já os caras, como eles têm um desejo sexual muito maior e eles são hipogâmicos, os 10 caras, grande parte desses 10 caras iria ficar com essas 10 meninas. Ou então com 8, ou então com 6, tá ligado? Porque geralmente a seleção do homem, ele é bem menos rígida do que a mulher. Logo, se a gente tem uma sociedade com 10 homens e 10 mulheres e a liberdade sexual é permitida, as 10 mulheres basicamente vão ficar com os 3 caras, enquanto que os 7 caras vão ficar na mão. Sendo que ao mesmo tempo esses 7 caras estão investindo nessas 10 minas. E talvez eles invistam 3, 4, 5 vezes mais do que os 3 caras do topo. Então, de acordo com essas situações que desbalanceiam todo o mercado sexual, acaba que o cara que a mulher deseja geralmente é o cara que não deseja ela. Como ela é hipergâmica, ela também tem a sensação de que se aquele cara não me deseja muito, se aquele cara não investe muito em mim, provavelmente ele tenha parceiras do mesmo nível que eu. Já o cara que investe muito, ela tem um pensamento completamente contrário. Se esse cara passa dias e dias mandando mensagem, provavelmente ele não tenha nada melhor para fazer do que conversar comigo. Essa mentalidade é totalmente destrutiva para elas mesmas, porque elas sempre vão estar reclamando das mesmas coisas, só que ao ter acesso a algo de melhor nível, ela vai reclamar querendo ainda mais, um nível ainda mais alto. E essa é uma condição natural da mulher, basicamente, ela é muito guiada pelas emoções, então ela meio que tem menos filtro, entre aspas, né? Mas ela tem menos filtro no sentido de como eu estou sentindo essa sensação muito forte, ou essa emoção muito forte, vale a pena eu fazer isso. Enquanto que o homem, a gente sabe muito bem que se você for seguir 100% o que você sente ou o que você quer, você vai acabar se fudendo, tá ligado? Porque existem hoje em dia muito mais restrições para homens do que para as mulheres. Existem muito mais direito para as mulheres do que para os homens. E existem muito mais deveres para os homens do que para as mulheres.
Logo, todo esse condicionamento social faz com que as mulheres simplesmente não pensem duas vezes antes de reclamar, antes de fazer, antes de qualquer situação que ela acha que ela é merecedora ou que ela deseja. Então, você pode até fazer o teste para a próxima mulher que disser que homem não investe mais nela, você pode abrir o bate-papo dela, que vai ter cara que enviou 3, 4 mensagens, vai ter cara mandando 5, 10 rios, vai ter cara marcando ela em publicação, vai ter cara fazendo o caralho a quatro, mas ela não vai ver esses caras como homens. Porque simplesmente, se esse homem deseja muito ela, e se esse homem não tem uma estética boa, esse homem não tem grana, basicamente ele não tem valor e não merece a atenção dessa mulher. Já pro cara que ela tá atraída, às vezes nem segue ela no Instagram, às vezes nem manda mensagem. Na verdade, é ela que manda mensagem e aí a situação inverte, né? E daí ele só curte ou ele responde com palavras monossilábicas, e isso mexe com o emocional dessa mina ainda mais e faz com que ela invista ainda mais nesse cara para depois acontecer a mesma coisa e ela ficar ainda mais afim desse cara. Então, chegamos até o final do vídeo. Se você ficou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve e é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu.